Esse é o relógio do mercado e é ele quem vai te dizer quais são os melhores horários para você operar Forex durante todo o dia. E qual a função principal desse relógio? Ele marca a abertura e fechamento das maiores bolsas do mundo, que são divididas em 5 grandes seções, que eu vou mostrar já em ordem de abertura, beleza? Então preste atenção nesse vídeo, porque eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre os horários do Forex. O mercado de Forex abre domingo às 19 horas e fecha sexta-feira às 19 horas, independente se for feriado ou não. A primeira seção é a seção do Pacífico, que é composta pelas bolsas da Nova Zelândia e da Austrália, das moedas NZD e AUD. A segunda seção é a seção asiática, que é composta principalmente pelas bolsas japonesas da moeda JPY. A terceira seção é a seção do Oriente Médio, que na verdade tem baixa relevância para o mercado de Forex, mas que é interessante a gente citar a existência dela aqui, beleza? A quarta seção é a seção europeia, que é composta pelas bolsas da Inglaterra, Suíça, Alemanha e Rússia, das moedas GBP, CHF e o euro. E a quinta seção é a seção americana, que é composta pelas bolsas dos Estados Unidos, do Canadá, além, claro, da bolsa brasileira. E as moedas dessa seção são o dólar americano, o USD, e o CAD, que é o dólar canadense. Essas bolsas que eu citei, de cada seção, têm influência direta na movimentação do Forex, e elas vão te mostrar os melhores horários para você operar os pares de moedas de cada seção. Para você ajustar o seu relógio, você clica nessa engrenagem, vai em definir fuso horário e coloca o fuso horário do seu país ou cidade. Por exemplo, o UTC do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, é o UTC-3. Para você saber qual é o UTC da sua cidade ou do seu país, basta colocar no Google o UTC da sua cidade. Por exemplo, eu tenho alunos de Portugal, então posso vir aqui no Google e pesquisar UTC Lisboa, que no caso é o UTC 0. E tá vendo essa linha verde aqui? Ela simboliza o horário de abertura e fechamento do mercado. Tanto abertura e fechamento semanal, quanto abertura e fechamento diário. Mas como assim abertura e fechamento diário, se o mercado de Forex é um mercado 24 horas? Todos os dias durante a semana, às 19 horas, é aplicado o rollover, que é quando a corretora desloca a sua operação de um dia para o outro. Vamos supor que terça-feira você esteja com uma posição em aberto, uma posição de compra. Vai dar ali 18 horas, a corretora vai deslocar a sua operação de compra de terça para quarta. Justamente é isso que é o rollover. E justamente nesse horário de rollover que a corretora vai aplicar uma taxa chamada swap. Mas presta bem atenção nisso. O swap só será aplicado se você tiver alguma operação aberta no momento do rollover, no caso, às 19 horas. Se você não tiver nenhuma operação aberta, não será aplicado o swap. E às 19 horas de sexta-feira é aplicado o swap longo, que desloca a sua operação de uma semana para outra, já que o mercado de Forex fica fechado de sexta até domingo. Em alguns casos, a taxa swap, ao invés de ser cobrada, é paga, ou seja, você receberá alguns dólares, mas esse é um assunto que eu vou deixar para um outro vídeo, beleza? Vamos falar sobre as seções e os pares de moedas dessas seções e também os melhores horários para você operar em cada seção. Os melhores horários são marcados por essa coloração acinzentada no relógio. E quando você está dentro de um desses melhores horários, a cor fica meio esverdeada. E também tem mais um outro detalhe. Quando você está no horário de uma seção, a seção fica na cor laranja. E quando você não está, fica nessa cor aqui também, um tanto quanto acinzentada, né? E agora você tenta observar bem isso nessa imagem que eu vou colocar aí para você. A primeira seção, que é a seção do Pacífico, que são os pares NZD-USD, AUD-USD, Euro-NZD, Euro-AUD, ela inicia às 18 horas, passa aqui pelo rollover,
nessa linha verde, e finaliza às 2 horas da manhã. Mas o melhor horário é o horário das 21 às 23 horas. Na segunda sessão, que é a sessão asiática, o mercado abre às 21, que é quando abre a Bolsa de Tóquio, e fecha às 9h20, que é quando fecha a Bolsa de Valores saudita. Mas os melhores horários dessa segunda sessão, a sessão asiática, é o horário que vai das 21 às 23 horas. E os pares de moedas que você irá negociar da sessão asiática são o USD-JPY e o Euro-JPY. Nessa sessão, o mercado asiático literalmente fecha as suas negociações para dar uma pausa do almoço. Aqui no Brasil não acontece. As pessoas vão almoçar, mas a bolsa continua ali realizando as negociações, né? As outras bolsas da seção asiática são bolsas de menor expressão, onde eu não indico operar os pares de moedas que essas bolsas compõem, tá? Então, caso você teime em operar esses pares de moedas, você pode operar. Por exemplo, você pode operar o par de moedas BDT-HKD, que é o Bangladesh Taka em relação ao Hong Kong dólar. Mas a taxa que você irá pagar nessa operação, que chamamos de spread, será alta e para mim não faz sentido operar esses pares menores, beleza? Então foca apenas nos pares que vou colocar aqui para você, que na segunda sessão são os pares USD-JPY e o Euro-JPY. Ah, Silvio, mas o melhor horário da sessão do Pacífico é o mesmo melhor horário da sessão asiática. Calma que eu já vou te passar o pulo do gato em relação a isso. Primeiro, deixa eu te mostrar as outras sessões, que assim vai fazer muito mais sentido para você. Mas antes, eu vou te fazer um convite para você fazer parte da nossa comunidade exclusiva no Telegram, onde você terá acesso a conteúdo e oportunidades sempre em primeira mão. Na terceira sessão, que é a sessão do Oriente Médio, que começa às 3 e termina às 9, não recomendo que opere nenhum par de moedas que envolva essa sessão, justamente porque você irá pagar taxas altíssimas de trade e, ao meu ver, não compensa. Então vamos pular aqui essa sessão. A quarta sessão, a sessão europeia, que é a segunda melhor sessão em relação à liquidez do mercado, ela começa às 3h55 com a Bolsa de Moscou e fecha às 13h30 com a Bolsa de Londres, Zurique e Frankfurt. E são dois os melhores horários para você operar os pares de moedas europeus. O primeiro horário é das 4 às 8, com uma diminuição da liquidez ali das 8 até as 10, e o segundo horário, que volta a ter uma boa liquidez, uma alta liquidez, né, na verdade, é das 10 até as 14 horas. E quais são os pares de moedas que você irá negociar nesses horários? Anota aí: Euro-USD, Euro-GBP, Euro-CHF, Euro-JPY, GBP-CHF, USD-CHF e GBP-USD. E a quinta sessão, a sessão mais famosa, que é a sessão americana, ela abre às 11h30 e fecha às 18 horas. E são dois os melhores horários para você operar os pares de moedas americanos, das 10 até as 14 e das 16 até as 18. E quais são os ativos, os pares de moedas referentes às bolsas americanas que você irá operar nesses horários? O Euro-USD, Euro-CAD e USD-CAD, tanto das 10 às 14 quanto no segundo melhor horário, que é das 16 às 18 horas. Lembra que eu falei lá no início sobre o pulo do gato na hora de escolher os pares de moedas das melhores sessões? Então, basicamente, você vai primeiro escolher o horário que você vai operar. E a partir daí, se esse melhor horário tiver mais de uma sessão, você vai operar os pares de moedas de mais de uma sessão. Por exemplo, vamos supor que você irá operar no período da noite, das 21 às 23 horas. Então você poderá operar os ativos da seção do Pacífico e também os pares de moedas da seção asiática. Se você for operar pela manhã, das 4 às 8, que é o horário que eu mais operei até hoje, você vai operar apenas os pares de moedas da seção europeia. No final da manhã, no horário que vai das 10 até as 14 horas, você poderá operar os ativos da seção europeia e também
da seção americana. E no final da tarde, no horário das 16 até as 18 horas, você poderá operar apenas os pares de moedas da seção americana, beleza? Uma dica valiosa é que você deve estar no seu computador sempre 1 hora antes do início dos melhores horários. Por exemplo, se você for operar o melhor horário que vai das 9h30 às 14 horas, que envolve a seção europeia e a seção americana, você deve estar pelo menos às 8h30 de frente ao computador. Agora uma informação importante para você que ficou até o final do vídeo. Existem atualmente 4 pares de moedas que são negociados em todos os melhores horários, mesmo que a bolsa referente a esses pares não estejam abertas. E quais são esses pares? EURUSD, USD-JPY, GBP-USD e USD-CHF. De brinde, como eu sei que você também vai operar a commodity ouro, o ativo XAUSD, também é negociado em todos os melhores horários. E o que são esses pontos, essas bolinhas verdes no relógio? São momentos importantes do mercado, como por exemplo a abertura e fechamento das bolsas, o rollover, etc. Para mim é uma informação tanto quanto redundante, mas você pode utilizar ela como, por exemplo, onde provavelmente terão grandes ruídos no gráfico, justamente por conta de abertura, fechamento, pontos críticos, vamos dizer assim. Então eu recomendo que 5 minutos antes e 5 minutos depois desses pontos, você não entre na operação. Por exemplo, 21 horas tem aqui um ponto verde. Então, entre as 20h55 e 21h05, você não vai abrir nenhuma nova operação, beleza? Claro que terão dias que, mesmo você estando nos melhores horários e utilizando os pares corretos para esses horários, você não terá uma boa liquidez. É normal isso acontecer no mercado. Ou seja, você não vai ter um bom volume financeiro para poder negociar. Então, para te ajudar ainda mais a operar nos momentos corretos, vou deixar aqui em cima um vídeo onde eu te ensino a utilizar o volume financeiro para identificar quando há e quando não há liquidez suficiente no mercado. Então, selecionando os pares de moedas corretos para o horário que vai operar e utilizando o volume financeiro, você certamente terá um cenário muito mais favorável para aplicar a sua estratégia. Inclusive, esse é um dos maiores erros dos traders que ainda não conseguem ter lucro no mercado. Escreve aqui nos comentários quais ativos você mais opera e quais são os horários que você costuma operar. Espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo, faça parte do grupo no Telegram e, é claro, não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.